Bom, boa noite, né, pessoal? Nosso encontro semanal sobre história das religiões. A gente já está no capítulo 4, estamos quase terminando, mais 3 terça-feiras aí. E nós concluímos o capítulo. É? 3? Não, ele tem quantos capítulos? Ele tem 9, né? Então, mas estamos chegando na metade. E hoje o capítulo 4, ele tem o título de Deusas e Deuses, Mitologia e Religião. É um capítulo curto até, ele faz uma apresentação geral da questão da relação entre mitologia e religião e apresenta algumas divindades, apenas contextualizando, não se aprofunda muito nas divindades, apenas em como nos relacionamos ou como essas divindades aparecem, né? Eles colocam três características principais das divindades aí dos povos primitivos, e quando falamos em povos primitivos, é no sentido de povos primeiros, tá? Dentro das primeiras civilizações e tudo mais, né? Em algum momento faz uma relação com o cristianismo, fala da questão do cristianismo também, e aí nós também vamos abordar um pouquinho isso hoje, certo? Então, se vocês acompanharem aqui comigo, nós temos no início do capítulo, já na página 51 e 52, né, na verdade, só o início da 52, né, na página 51 ele apresenta o título e já vai direto ao assunto, né, é um texto bem direto mesmo, quando o autor procura considerar aí ou enfatizar, né, a importância de nós termos sempre claro, né, o historiador ter sempre claro, né, em sua mente a diferenciação entre mito e religião. Então, mito e religião não são sinônimos, é isso que o autor vai colocar. Então, eu não posso pensar ou colocar esses dois conceitos dentro do mesmo espectro. Eu tenho que compreender as diferenças e as aproximações que existem, né? Que existe em relação à mitologia e à religião. E aí, só para a gente começar a nossa reflexão, partindo daquilo que o autor nos coloca a respeito disso, né? Ele coloca o seguinte, ele nos diz o seguinte, que mito e religião não são sinônimos, apesar de o primeiro ser parte importante do segundo, né? O que isso significa? Significa que as religiões, elas se apoiam muitas vezes às suas narrativas, né? Quando nós pensamos as narrativas de origem, de criação do mundo, ou outras narrativas que envolvem a religião, que a religião produz, traz em sua liturgia, traz em seu discurso, né? Essas narrativas estão ligadas, nascem ou são produzidas a partir da mitologia. E aqui a gente pode citar alguns exemplos, né? Se nós pensarmos a religião grega, né, que nós falamos, no senso comum, falamos que a mitologia grega e a religião grega são a mesma coisa? Não. A religião grega, ela se pauta nas mitologias gregas. Então, lá na mitologia que o Hesíodo nos apresenta, né, na Teogonia, por exemplo, que naquela aula que a professora Carla participou conosco, que ela fez uma apresentação da origem da Teogonia, de como teria surgido o universo a partir de caos, e de caos nós temos Urano e Gaia, e como Gaia e Urano estavam nos termos da teogonia, né, Urano fecundava Gaia incessantemente, né, e aí Cronos, o tempo
que corta o membro de Urano, e a partir disso, né, nós temos a Gaia gerando a vida, a Terra, a fertilidade. E dentro dessa teogonia, dessa explicação cosmogônica de origem, nós temos a base das narrativas mitológicas que vão dar origem à religião grega. Então, a prática da religiosidade grega estava ligada às narrativas mitológicas. Então, quando nós pensamos isso, quando nós identificamos essas diferenças, essas nuances, né, nós entendemos que mito e religião não são sinônimos, mas o primeiro, né, ele é uma parte extremamente importante do segundo, ou seja, né, o mito ele é uma parte extremamente importante da religião. Para não ficar apenas na religião grega, se nós pegarmos, por exemplo, a religião judaica, né, pegar o judaísmo, a narrativa das origens, o mito de origens do judaísmo, que é o mesmo do cristianismo, né, está lá em Gênesis, né? Então Deus criou o céu e a terra, criou o mundo em 6 dias, né? E toda a narrativa de Gênesis, da criação do mundo, desse Deus onipresente, onisciente, onipotente, né? que existe desde o princípio, né? que não é criado, que é pré-existente e que tudo cria a partir dele, também é uma narrativa. E entendam que quando eu falo mitológica aqui, nesse conceito, não é um termo, não é um termo pejorativo, né? Muito pelo contrário, né? Por ser uma narrativa de origem, né? Que envolve a origem dos tempos, a origem do mundo, a origem das coisas, e demonstra e tem a participação de uma ação divina ou de seres sobrenaturais. E aqui, então, eu coloquei algumas imagens de diversos deuses, né? Eu tenho Jesus aqui como uma representação do Deus cristão, né? Eu tenho Shiva, que é uma das principais deusas do hinduísmo. Eu tenho Netuno aqui, tá? Netuno, não é Poseidon, que é o deus dos mares na mitologia romana. Eu tenho aqui, essa seria a primeira deusa, nós vamos falar um pouquinho mais dela, a Vênus de Wilford, vamos falar um pouquinho dela depois. E aqui nós teríamos a deusa mãe da minoica, da sociedade minoica, né? Que são a sociedade creta-minoica, que é a sociedade que dá origem, né, aos mitos que nós narramos dentro da mitologia grega. Outro ponto a ser pensado, né, e eu fui elencando conforme o texto nos traz, é a noção de que Deus ele acaba tendo muitos nomes em diferentes religiões e diferentes regiões também, né? O que isso significa? É importante, quando nós vamos pensar esse tema dos deuses, das deusas e da relação entre mitologia e religião, nesse sentido, de que diversos povos e diversas religiões darão nomes diferentes para Deus ou para deuses, né? Umas serão politeístas, outras monoteístas, outras dualistas, enfim. Mas é necessário a gente compreender que Deus tem muitos nomes em diferentes religiões, em diferentes espaços do tempo, né? Em diferentes regiões geográficas. E essas religiões, elas estabelecem ou estabeleceram ou mais de um, né? Ou mais deuses, aos quais poderiam invocar e adorar. A relação do ser humano com Deus, né, se dá na prática da religião. Então, as diversas crenças que existiram e que existem
ao longo da história. Algumas a gente sabe que não são mais praticadas, outras permanecem, né? Mas essas diferentes crenças, essas diferentes religiões, elas surgiram num dado momento da história, num dado período, numa dada região geográfica, e ela teve o seu desenvolvimento. Algumas se expandiram, outras não. Mas ela estabelece, então, né, essa noção de que o ser humano pode entrar em contato, pode invocar, né, esse Deus e adorar esse Deus ou esses deuses, né? E a partir dessa invocação e dessa adoração, né, estabelecer essa relação. Nesse sentido, né, os deuses eles vão receber inúmeros nomes. E aqui, só para reforçar essa noção, acho que a mitologia grega e a mitologia romana nos dá uma clareza nesse sentido, porque a religião, o politeísmo grego, né, da religião grega, que é desenvolvida lá no mundo grego, na Hélade, e a religião romana, que se desenvolve a partir da influência dos povos gregos que ocuparam o sul da Península Itálica, nós teremos, então, basicamente as mesmas narrativas, as influências dos deuses gregos, do mundo grego, na religião romana. Porém, nós perceberemos que os nomes acabam sendo outros, né? A relação entre os romanos e seus deuses e gregos e seus deuses serão outras também, serão particulares, mas são basicamente as mesmas narrativas com nomes diferentes, né? Então, grosso modo, eu tenho Netuno como deus dos mares no mundo romano e Poseidon como deus dos mares no mundo grego. Eu tenho Júpiter como o grande deus romano, né? Júpiter seria a representação de Zeus no mundo romano, né? Então o deus do raio, o que está no céu, né? Que cuida do céu, e no mundo grego é Zeus, no Monte Olimpo, enfim. Deus da guerra no mundo romano é Marte e o deus da guerra no mundo grego é Ares. Nesse sentido, então, eu tenho muitos nomes, basicamente, para a mesma relação ou a mesma percepção de Deus, devido às suas diferentes religiões ou às suas diferentes regiões, né, o contingente daquela sociedade que estabelece essa relação. Dentro das primeiras dessas religiões que nós estamos tomando como base, dessa relação mitológica, nós teremos uma terceira característica muito importante nessa relação, que é a forma de cultuar, ou como os seres humanos, ao longo desse processo de culto aos deuses, de invocação e adoração, como eles estabelecerão esse culto aos deuses. E há outros seres sobrenaturais também. Então, nesse sentido, temos três grupos particulares de divindades, digamos assim, ou de representações. Então, nós teremos o culto aos deuses relacionado à natureza, relacionado aos ancestrais desses povos, e outro grupo particular de deuses que seriam deuses protetores, né? Que seriam ou defensores daquela sociedade, daquele agrupamento e assim por diante. É importante a gente entender e a gente perceber também que que esses deuses há uma mobilidade. Então, eu posso estar falando de um Deus que representa, que eu tenho um culto dele na natureza ou diante da natureza, a partir de uma expressão da natureza, né? Que eu relaciono ele à natureza, porém, eu também uso ele
como um Deus protetor ou uma deusa protetora e assim por diante. Ou seja, não é estanque, não é estático, há uma mobilidade dentro dessas divindades, certo? Esses grupos, eles são separados para que a gente possa compreender e perceber as características das diferentes divindades, porém eles não são estáticos, há alteração ou mudança diante dessa percepção. Pois bem, agora então a gente entra aí na noção de divindades da natureza. E aí eu trouxe duas imagens bem propositivas nesse sentido. São dois deuses que estão ligados à noção de natureza, né? Netuno, o deus dos mares, que está ligado então à manifestação das águas e tudo mais, e Zeus, né? Tem uma estátua de Zeus, né? Com um raio na mão, apesar que não parece tanto um raio, mas é o raio ali na mão dele, né? E que é o Deus que o chefe do Olimpo, né? O que teoricamente vem dos céus para a terra, na relação lá da mitologia grega e da relação como ele se apresenta para essa humanidade, certo? Então, aqui eu tenho dois deuses que estão ligados a divindades da natureza. Ora, o que significa, então, essas divindades da natureza? Essas divindades acabam sendo representações da força da natureza, né? No sentido de que eu tenho aí justamente essa percepção, essa força, né? As divindades, elas são representadas por forças naturais. Então, quando eu não consigo explicar essa natureza, né? Ou quando pensarmos quando eu não consigo explicar a relação da natureza, eu não tenho uma explicação, um conhecimento do meio natural, de como ele funciona, né? É comum relacionar as forças da natureza à ação divina. E essa ação pode ser benéfica ao ser humano ou maléfica ou prejudicial, né? Então, por exemplo, eu tenho, quando chove, fertiliza a terra e a terra produz, eu relaciono essa chuva a uma ação benéfica dos deuses. Então, para que isso aconteça, eu estabeleço o quê? Eu estabeleço um rito de oferenda, né? Eu adoro esse Deus, né? Eu manifesto devoção a esse Deus para que ele me honre a sociedade a qual eu vivo com bênçãos, com ações benéficas desses deuses que se manifestam a partir da natureza. Assim como quando há uma ação maléfica, né, uma ação que prejudica essa sociedade, né, e aí eu coloquei propositalmente a imagem de uma tsunami ali para você, só para ilustrar, né? Eu também relaciono isso a esse Deus estar bravo ou estar insatisfeito com as ações nossas, as ações desse grupo humano aqui na Terra. Então, essa relação, né, dessa força da natureza com aquilo que ocorre, né, que afeta o ser humano, nesse sentido, ela é uma força que pode beneficiar ou prejudicar, né? E ela é considerada, então, como uma ação desse espírito, dessa divindade, né? Não algo natural, algo que eu possa explicar a partir da ciência e da natureza. Nesse momento que nós estamos falando dessa percepção desses povos, vem desse sentido. E por mais que a gente ainda tem, que hoje a gente tenha ciência, só para a gente poder fazer um paralelo, né? Por mais que nós tenhamos a ciência e que nós possamos compreender os efeitos naturais, as forças da natureza, a ação natural que ocorre na natureza, e ela pode ser benéfica ou maléfica para o ser humano, né? Mas a ação em si da natureza, ela não, quem julga é ela como boa ou má,
é o ser humano a partir daquilo que aquela ação, né, que aquele evento, que aquele fenômeno natural causa para o ser humano. Ainda assim, hoje, mesmo com todo o avanço da ciência, nós ainda atribuímos, não raras vezes, né, a ação divina a essas práticas. Quem nunca, aqui, na celebração religiosa a qual se pratica, né, não pediu a Deus por chuva, por exemplo, né? Só para dar um exemplo de como nós ainda, de alguma forma, relacionamos as divindades ou nossa divindade com uma ação da natureza, para que haja dentro dessa natureza. O autor, quando ele fala das divindades da natureza, ele vai citar o exemplo de Júpiter, deus romano, né, um deus itálico, Zeus, que é um deus grego, heleno, e Jaus, que é um deus indiano, né, além dele citar o germânico Tirzio, que são formas históricas que procedem das divindades celestiais primordiais, que ele está citando o Eliade, ou seja, ele está citando diferentes deuses, como nós falamos no slide anterior, com diferentes nomes, mas com a mesma função ou com a mesma com representações muito similares em diferentes povos, né, nas suas funcionalidades, nos seus locais de atuação, certo? Ora, nesse sentido, que nós pensamos, então, né, essa relação dessas divindades que são cultuadas ou que foram cultuadas, né, pensando aí esses deuses como mais próximos do céu, como mais próximos da esfera celeste e, portanto, podendo agir na sociedade na natureza dessa forma. Continuando o nosso capítulo vai trazer as primeiras divindades. E as primeiras divindades que temos notícia, que a arqueologia descobriu ou descobre a partir aí dos vestígios do passado, né? Sejam estátuas ou pinturas ou até mesmo relatos, em alguns casos, né? Vai depender da sociedade ter algo escrito ou não. Nós teremos aí a noção das primeiras divindades relacionado a divindades femininas, né? Normalmente elas estão ligadas ao símbolo de fertilidade, mas não apenas de fertilidade. A divindade mais antiga que nós conhecemos é a Vênus, que recebeu o nome, né? A Vênus de Willendorf, que é essa aqui, essa representação. Deixa eu pegar a caneta aqui para mostrar para vocês. Essa daqui, ó, né, que tem uma forma feminina, né? Você não tem a identificação no rosto, o rosto não é identificável, né? Você tem os seios fartos, o ventre também farto, né? Simbolizando, então, segundo os arqueólogos e os antropólogos, né, que estudam esses fenômenos e essas sociedades mais primitivas, nós temos aí na Vênus de Willendorf uma deusa pré-histórica que é retratada sem rosto, como já foi dito, né, sem roupa, com os seios fartos, o ventre aí, grávida, para representar o quê? Né? Para representar a fertilidade. Né? E aí nós podemos fazer a correlação, inclusive, com a deusa mãe, a deusa terra, né? Que é quem fertiliza, quem é fertilizada, quem gera a vida. Né? Outra civilização que traz uma deusa feminina como a principal deusa é a civilização minoica. E aqui eu tenho a representação dessa deusa mãe, né? Que vai ser encontrada também com representações muito próximas e narrativas muito próximas
Na sociedade suméria, aí na Ná, você pode encontrar escrita com N ou com 2 N's no segundo Ná, né? Temos a deusa Nut, no Egito, Freia, no mundo nórdico, e Afrodite, no mundo grego, como deusas que também representam essa fertilidade, que estão ligadas a essa noção da deusa que gera a vida, da deusa que dá a vida a aqueles que a cultuam, né? Nesse sentido, as diversas representações de deusas mostram da deusa, né, dessa deusa mãe, dessa deusa da fertilidade, mostram-na como portadora de um caráter forte. Ela sempre vai ter uma representatividade forte, né, poderosa e dinâmica. A figura da deusa, representada na história religiosa, muitas vezes fica em nítido contraste com o conceito equivocado de que o feminino é tranquilo, passivo ou inferior, né? As divindades femininas, elas normalmente representam força, além dessa força geradora de vida, uma força repressiva também, uma força no sentido ligado à morte, muitas vezes, não apenas à vida, né? Tem essas duas facetas. E aí a gente pode citar alguns exemplos, como, por exemplo, dentro da mitologia grega, temos a Deméter, que é a mãe de Perséfone, que destrói, na mitologia de Deméter e Perséfone, né? Ela vai destruir as plantações para ter a sua filha que foi sequestrada. Perséfone é sequestrada e ela acaba infligindo terror à população, à sociedade, né, dentro da mitologia, para ter sua filha de volta. Então, essas divindades, elas são relatadas também com força nesse sentido, tá? Vamos lá. É importante perceber, o autor traz aqui, ele coloca assim, ó, que com o desenvolvimento e a propagação do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, e aí a gente está falando em tempo cronológico mesmo, o judaísmo primeiro, né, que vai influenciar o cristianismo, e depois, mais tarde, nós teremos a formação do islamismo, que são as 3 religiões monoteístas, as 3 religiões modernas monoteístas, né, que orbitam e que existem no mundo hoje, né? Também as 3 principais religiões atuais, né? Essas religiões, elas são tradicionais com seus cultos. O que ele faz? Perdão, aqui, ó. Vamos lá. Com o desenvolvimento e a propagação do judaísmo, do cristianismo e do islamismo, as religiões tradicionais com seus cultos à deusa foram substituídas pelas religiões dominadas por homens. No entanto, e aqui é uma ressalva que o autor faz, né? Na época do nascimento de Jesus, o culto às deusas, como Deméter, Artemis, Afrodite e Cibele, também conhecida como Grande Mãe, era difundido em toda a Itália, na Grécia e no Oriente Médio. Então, o autor ele traz essa relação de como o avanço do judaísmo, né, ali, e principalmente do cristianismo, se nós pensarmos nesse sentido, porque o judaísmo ele se desenvolve na região ali da Judéia, no mundo hebreu, e os povos judeus com a característica de sempre serem perseguidos, né, ali na região do Oriente Médio, onde eles se desenvolveram, eles eram os únicos povos monoteístas, né, os demais povos ali da região eram politeístas, né? O que vai acontecer? Nós teremos, com o cristianismo dentro do Império Romano, uma difusão desse monoteísmo, principalmente a partir do momento que Roma adota o cristianismo como religião oficial. Aí sim nós temos, né, uma expansão ainda maior desse cristianismo e desse viés, dessa religião pautada
numa divindade, numa única divindade masculina, né, que o autor nos coloca como religião dominadas por homens, né? Ele ainda faz um parênteses interessante quando ele diz assim que para alguns historiadores, alguns historiadores remetem a devoção, a admiração e o respeito que os primeiros cristãos têm por Maria, né? E especialmente, ele vai dizer, na fé católica romana, né? Ele coloca isso como um resquício desse culto às deusas antigas, né? Então, esses historiadores que defendem essa ideia de que a devoção a Maria ela seria um resquício dessas crenças que existiam naquela região, que aqueles povos, antes de se tornarem cristãos, viam na deusa mãe, na deusa que relaciona a fertilidade. Então, eles acabam, digamos assim, transmutando a adoração que era feita e a crença que era dada à deusa mãe, a Maria. E, nesse sentido também, né, o que o autor vai ressaltar aqui, que é a capacidade que o cristianismo tem, né, de ressignificar os templos, ressignificar as crenças, ressignificar as datas ligadas às religiões antigas, né, para o cristianismo, né? Uma dessas práticas, ele vai acabar colocando aí a própria, né, a utilização de templos antigos de outros deuses e transformar esses templos em templos cristãos, né? Essa prática, então, que nós chamamos de cristianização, né, de cultos anteriores ao cristianismo, né, foi uma política adotada pelo cristianismo e que deu muito certo no sentido de consolidar a religião cristã. Nesse sentido, o Eliade vai dizer, né? Esses locais já eram sagrados e as pessoas acorriam a eles para realizar seus rituais. Trata-se de um fenômeno de homologação de universos religiosos diversos e multiformes. Ou seja, né, o cristianismo, quando ele se apropria de um templo religioso que originalmente não era cristão, e ele vai inserindo elementos cristãos dentro desse templo, nessa prática religiosa, ele faz essa homologação e ele traz, né, as pessoas que já iam para aquele templo religioso, que já praticavam algum tipo de religião, algum tipo de fé ali, para o cristianismo, né? Isso consolida, né, a religião. Outra forma de divindade, esse é o segundo aspecto que nós temos, né? Ou a segunda forma de divindade que nós teremos, que eu já citei para vocês anteriormente, é as divindades ligadas aos ancestrais. E aí, eu vou citar alguns exemplos. Por exemplo, o shintoísmo na Ásia, no Japão, né? O culto aos ancestrais. Os próprios etruscos, que são povos que também vão fazer parte da formação do mundo romano, né, do Império do mundo romano, eles tinham a devoção aos seus ancestrais. O que isso significa? Que, de alguma forma, né, esses seres humanos acreditavam que os seus ancestrais, quando partiam, né, quando morriam, eles acabavam se tornando uma espécie de divindade. Ok? É uma crença, é uma divindade que é baseada no espírito do seu antepassado. É como se nós, de alguma forma, pensássemos nos nossos antepassados como divindades, possíveis divindades, e que nós cultuássemos eles. Nesse tipo de prática, é comum a utilização de totem, né?
Então, o antepassado, o espírito do antepassado, que se torna, de alguma forma, uma divindade, né? Há também a relação do totem. E esse antepassado, muitas vezes, para alguns povos primitivos ou nativos, né? que migraram, que formaram as primeiras civilizações no continente americano, eles usaram totens relacionados a animais também, né? Como aquele animal representando de alguma forma esse ancestral ou seus ancestrais. Segundo o autor, ele coloca assim: um totem, que é um objeto ou talvez um animal, né, que assume um simbolismo espiritual para um clã ou para uma tribo, né? Nem sempre o totem ele é um objeto de pedra, ele pode ser um animal comum, um animal relacionado à força, relacionado àquela tribo ou àquele clã, né? Essa crença no totem, né, não só tranquilizou os vivos, mas também lhes deu esperança de que existia alguém que estava esperando por eles após a morte, né? Essa crença desse espírito do antepassado que de alguma forma se relaciona com o mundo material ainda, que é uma divindade, né? Tranquiliza esses povos numa espécie de continuidade de vida e de reencontro com esse antepassado. Muitos sistemas de crença afirmam de maneira explícita a afinidade entre seres humanos e outras formas de vida. Tradições nativas americanas típicas conferem a animais um status igual ao dos humanos, como filhos do Pai Céu e da Mãe Terra, né? Então, nessas sociedades que se relacionam com esses animais, como totens, né, o ser humano não é superior a esse animal, né? São todos filhos do mesmo Deus e da mesma deusa. Essas divindades, o culto a essas divindades está muito ligado a uma ideia, a uma funcionalidade, né? Uma ideia de controle da sociedade, a controle do homem, né? Não só o homem, mas o ambiente em que ele vive. Então, essas divindades ancestrais e o próprio totem, né? Seja ele um animal vivo, seja ele uma pedra, uma esculpida, como, por exemplo, essa imagem que eu coloquei aí atrás, né? A relação do ser humano com esse espírito do antepassado, com esse totem, né? Tem uma relação de controle do ambiente em que se vive, do meio natural em que se vive, né? E controle do ser humano também, controle do homem. Estabelece, então, essa intenção ou essa função dessa divindade. Por último, das 3 categorias que nós falamos, nós temos as divindades protetoras. O que são as divindades protetoras? Aí, quando nós pensamos o terceiro tipo de divindade, essa divindade, ela de alguma forma, ela fornece proteção, né, à comunidade. A gente pode pensar os deuses da guerra, a deusa da guerra, ou os diversos deuses ligados à guerra, a deusa do lar. Aqui está cortada a imagem aqui no fundo, mas é a deusa Hestia, romana, né? Que é a deusa do lar, então eu já coloquei o exemplo dela ali, e aqui eu coloquei Atena, que é a deusa da guerra, né? Como representações então dessas divindades protetoras. Elas possuem características e aqui é interessante quando o autor coloca isso, né? O autor coloca assim, ó: o terceiro tipo de divindade poderia fornecer algum serviço específico ou proteção, tal como a deusa do lar ou a deusa da guerra. Aí a gente pensa no mundo romano, no mundo grego, né? Outros mundos. Aqui ele coloca assim: podemos encontrar características daqueles que viriam a ser os santos padroeiros do cristianismo primitivo, né? Então, essa característica de proteção. Os santos padroeiros do cristianismo primitivo estão ligados a diversos tipos de proteção, né?
Mesmo que, e se nós pensarmos o próprio catolicismo, que mantém essa noção de devoção aos santos, que mantém essa noção de santo protetor, né? Então, nós de alguma forma podemos remontar a essa percepção, né? Nós temos aí, por exemplo, vários santos, e agora não me vem nenhum na cabeça, por incrível que pareça, né? Nenhum santo e a qual proteção ele está relacionado, né? Mas é interessante nós pensarmos essa perspectiva, né, de que até essa noção tem influência do mundo anterior a qual o cristianismo se desenvolveu. Porque o cristianismo ele vai se desenvolver no mundo romano. A gente não pode perder essa dimensão histórica da formação do cristianismo. O cristianismo, ele surge na região da Judéia, então ele surge dentro do mundo romano, quando a Judéia estava dominada, era uma província do mundo romano. Então, nasce dentro do judaísmo, né? Cristo era judeu e acho que vocês não se espantam mais com isso, né? Mas é muito interessante quando a gente vai trabalhar com o ensino fundamental 2 ou o ensino médio, quando nós vamos trabalhar o mundo romano e aparece lá o cristianismo, e aí é claro, né? A gente tem que contextualizar historicamente o cristianismo, e aí quando você fala que Jesus Cristo não era cristão, né? Porque o cristianismo não existia na época dele, né? Ele nasce dentro do judaísmo. A proposta de mudança que ele faz da lei, da lei judaica, né? É uma proposta de mudança do judaísmo. E daí ele vai ser condenado, ele vai morrer, e aí os seus discípulos, né, vão aí iniciar o processo de uma nova religião, que é o cristianismo, e que num primeiro momento não é nenhuma religião, é uma seita, né, considerada uma seita, e que vai crescer ali da região da Judéia, da província da Judéia, vai se espalhar pelo Império Romano, e o que permite esse espalhar pelo Império Romano é justamente o fato da região ser província romana. Então, nós teremos ali, essa narrativa está em Atos dos Apóstolos, depois nas cartas, principalmente de Paulo. Paulo vai ser um importante divulgador do cristianismo, né? Tanto é que a tradição cristã, tanto católica quanto evangélica, né, das outras denominações, consideram Paulo um apóstolo. E Paulo não foi, de fato, um apóstolo se nós pensarmos que ele não conviveu com Jesus, né? Se nós pensarmos que apóstolo são aqueles que conviveram com Jesus, Paulo não conviveu, né? Mas pela importância dele na divulgação do cristianismo, ele acaba sendo alçado dentro da tradição cristã, né, do cristianismo primitivo, ao patamar de apóstolo. Um apóstolo emérito, digamos assim, né? Esse procedimento, então, só para... Que procedimento, né? Nessa relação do Deus protetor, da divindade que protege, quase um herói, né? Nós temos assim, então vão existir mitos que relatam situações nas quais os deuses não agem pelos próprios nomes, mas seus perfis podem ser identificados nas figuras dos protetores, dos adversários e dos companheiros do herói. Então, quando eu pego a Ilíada e a Odisseia, né, lá do mundo grego, falando da Guerra de Troia, por exemplo, os deuses não vão agir diretamente, mas os deuses vão agir através de Paris, através de Aquiles, através de Odisseu, através de Enéas, né? Nós teremos aí, então, os deuses agindo por intermédio de outras pessoas, só que fica nítido a interferência divina, essa proteção, essa ação divina. Então, esses mitos e essas narrativas
acabam nos dando essa percepção. E, nesse sentido, ele também vai citar o caso da Inaná, né? Que vai falando de deuses protetores, né? Não à toa nós teremos o desenvolvimento de cidades com seus protetores. Atenas é a cidade da deusa Atena, né? Esparta é protegida por Ares, o deus da guerra. Olímpia é protegida pelo Monte Olimpo, é uma cidade em honra a Zeus. E assim por diante. Nós teremos diversas cidades relacionadas a divindades. E não só no mundo grego. É interessante pensarmos, aqui no caso de Ur, que tem a Inaná como uma deusa protetora. Por que é interessante a gente pensar o caso de Ur? Ur é uma cidade suméria, considerada uma das primeiras cidades, se não a primeira cidade que surgiu na história. E é interessante porque quando nós olhamos a história do povo hebreu e nós remontamos a Abraão, né? Abraão, ele era sumério, ele era de origem suméria, e ele sai de Ur e vai para a região do Rio Jordão, e ali na região do Rio Jordão ele vai formar uma comunidade, ele vai atrás da Terra Prometida, e nós temos a narrativa bíblica. Então, olha que interessante. Abraão, ele culturalmente falando, ele tinha uma devoção também dentro do mundo em que ele vivia, havia uma devoção muito forte a Deus Inaná, e ele vai desenvolver dentro a partir dessa revelação que ele tem de Deus, dele ir até a Terra Prometida. Então ele migra de Ur, então podemos dizer assim, né? Ele sai da proteção divina de Inaná e vai até a Terra Prometida, onde Deus cumpriria ali a promessa. Tá bom, Bárbara. A Bárbara falou que tem que sair, gente. Tá bom, Bárbara. Até mais. Depois você termina de assistir, depois vai para o YouTube, aí você termina de assistir. Tá bom? Continuando, e a gente já está terminando. A Bárbara vai sair no finalzinho, literalmente. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, esse capítulo é para apresentar essas três formas de divindades e a relação entre a religião e a mitologia. Quando nós pensamos essas divindades, nós percebemos as narrativas dela nas mitologias, ou nas diversas mitologias, que serão aspectos importantes das religiões praticadas em honra a essas divindades. Em alguns casos, as crenças levaram ao conceito de um Deus supremo ou de uma divindade responsável pela criação. Em outros casos, nós temos a ligação a diversos deuses. A hierarquia dos deuses tornou-se organizada a tal ponto que houve a necessidade de especialistas do sagrado para administrarem os santuários ou para reorganizarem os cultos. E aqui nós estamos falando, então, que no desenvolvimento dessas crenças, dessas práticas religiosas, tenderam ou a crença de um Deus supremo, por exemplo, o que explica o surgimento do judaísmo dentro do povo hebreu, né? Essa migração de Abraão, quando ele migra de Ur para a Terra Prometida, essa necessidade de um Deus supremo ou de uma complexidade maior, que levará essas sociedades à necessidade de um sacerdote, um especialista no sagrado. Quem que é o especialista no sagrado? É o sacerdote, é aquele que vai
ficar responsável por essa relação entre o sagrado e o profano, né? Em organizar os cultos. Especialistas intermediários do sagrado eram os xamãs, aos quais eram creditados poderes mágicos e a capacidade de curar a doença causada por espíritos ou seres sobrenaturais, né? Nas culturas mais, digamos assim, modernas, esses xamãs serão substituídos pelos sacerdotes. Ok? E aí o material traz alguns documentos sobre os deuses, né? O que seria isso? Ele coloca assim: no momento em que as primeiras civilizações surgiram no território, e que é hoje o Iraque, em torno de mais ou menos 3 milhões de Cristo, os sumérios tinham um panteão complexo de deuses, com muitos deuses e deusas. Histórias de suas aventuras e das relações dos seres humanos com elas já haviam sido coletados em épicos. Ou seja, né, quando nós vamos lá para os sumérios, por exemplo, para a região do Iraque, e nós encontramos, por exemplo, as tábuas, essas tábuas que estão aí, né, que, por exemplo, conta o épico, essa tábua aqui, ó, que conta o épico de Enuma Elish, ou só já adiantar aqui para vocês, né, as 7 tábuas que contam a epopeia de Gilgamesh, por exemplo, nós estamos falando de povos da região da Suméria, então de escritos encontrados, vestígios arqueológicos encontrados nessa região que nos remetem a essas divindades, que nos remetem a esses deuses. E olha que interessante, esses povos, de alguma forma, eles são relatados na Bíblia. Por que eles são relatados na Bíblia? Porque esses povos, eles eram povos que conviveram ou viveram no mesmo período histórico que os hebreus. Então, quando os hebreus eles falam tem como principal fonte do povo hebreu as narrativas da Torá, e que para nós é o Antigo Testamento, e os escritos do Mar Vermelho, né, nós temos também, então, por exemplo, a Bíblia vai colocar os babilônicos e Nabucodonosor como cruéis, idólatras, né? Por quê? Porque os hebreus estavam sob o domínio deles. Quando nós vamos para os relatos babilônicos sobre Nabucodonosor II, por exemplo, ele foi um grande rei para os babilônicos. Com grandes construções, desenvolveu lá o Jardim Suspenso da Babilônia, outras tantas construções enormes, né? Desenvolveu o império, ampliou o poder econômico, tem diversos benefícios feitos por ele dentro da visão do mundo babilônico, né? E aí, quando nós pegamos a narrativa dos hebreus, é visto como o inimigo, como quase não existia o conceito de anticristo na época, né? Mas quase o anticristo. Por quê? Porque os hebreus sofreram, foram escravizados por eles e tudo mais, né? Então, tem todo esse processo. Quando nós pensamos a narrativa, as próprias narrativas mitológicas, épicas, elas trazem uma relação com o divino, mas, ao mesmo tempo, elas trazem narrativas históricas importantes, né? O Enuma Elish, por exemplo, é um poema épico que narra o mito de criação babilônico, do surgimento de Marduk. Marduk seria o deus babilônico, um deus babilônico, né? O principal deus babilônico. Essa narrativa, essas pedras, né, com esse poema épico, foi encontrado em Nínive, né, a famosa cidade de Nínive, uma cidade babilônica, que hoje está no território do Iraque, né, e em 1849. Ora, essas narrativas nos remontam o quê? As crenças babilônicas. Outro também babilônico é a epopeia de Gilgamesh, Suméria, na verdade, perdão. É porque os sumérios vão influenciar culturalmente os babilônicos, não se esqueçam disso, né? Gilgamesh, então nós temos uma versão
de um rei chamado Gilgamesh, e há também uma narrativa mitológica sobre esse rei, né? Basicamente, o que nós teremos, então? Nós teremos uma epopeia de Gilgamesh que seria um rei humano, né? Um rei extremamente cruel, que os deuses acabaram castigando ele, criando um inimigo para ele. Deixa eu pegar o nome do inimigo aqui, nesse livrinho aqui, ó, o livro da mitologia. Eu estava olhando aqui para poder passar para vocês. Deixa eu pegar a página 188 e 190. Vamos lá. Aqui, a epopeia de Gilgamesh. Os deuses, então, da Suméria, eles teriam criado Enkidu, né, para poder subjugar o Gilgamesh, que era um governante opressor. Enkidu e Gilgamesh, eles entram numa batalha, uma batalha que acaba não tendo vencedor, e essa batalha acaba desenvolvendo nos dois, tanto no Enkidu quanto no Gilgamesh, um elo passional, uma paixão entre os dois, né? E não define que tipo de paixão que é, tá, gente? Apenas narra um amor entre os dois. E o amor entre Enkidu e Gilgamesh, né, acaba inspirando Gilgamesh a simpatizar com seu próprio povo. Então faz com que Gilgamesh mude, que ele deixe de ser esse governante opressor. O que vai acontecer? O Enkidu vai morrer. E quando o Enkidu morre, Gilgamesh ele fica em prantos, ele fica extremamente triste, o que faz ele buscar a imortalidade, né? E aí ele acaba falhando na busca pela imortalidade, né? E aí ele acaba aceitando a inevitabilidade da morte. Então é um mito que narra, de certa forma, né, essa questão do homem e da vida e morte, né, do homem. Nesse sentido, nós temos toda uma saga que busca essa representação. É importante pensar também que, como nós estamos falando da Suméria, há a participação da Inaná. Novamente, aqui a Inaná vai aparecer, né? Inaná Ishtar, que é como ela é conhecida, né? Ela acaba se enfurecendo com o Gilgamesh. A narrativa diz o seguinte: de volta a Uruk, Gilgamesh lavou-se da sujeira da batalha e vestiu trajes limpos. A deusa Acádia Ishtar estava olhando e lhe pediu que fosse seu novo marido. Se ele concordasse, disse-lhe, ganharia riquezas muito além dos seus sonhos. Gilgamesh recusou, rememorando o destino do antigo marido, a quem ela enviara para o inferno. Zangada ante a ofensa, Ishtar foi até seu pai, Anu, o deus do céu, implorou para que lhe desse o touro do paraíso, que ela enviaria a Uruk para punir o povo pela decisão de Gilgamesh. Anu acabou cedendo, mas avisou a filha que o animal traria 7 anos de escassez a Uruk. Quando o touro do paraíso chegou à cidade, a terra se abriu e centenas de pessoas morreram ao despencar pelas rachaduras. Na terceira vez que o touro atacou a cidade, Gilgamesh e Enkidu massacraram o animal. Após sacrificar o coração dele a Shamash, os dois desdenhosamente jogaram um pedaço da perna traseira do animal em Ishtar, sem levar em conta o desrespeito que isso mostrava aos deuses. Naquela noite, Enkidu teve um sonho em que Anu, Shamash e Enlil, o deus que concedera a realeza e fora o mestre de Umbaba,
falavam sobre as mortes de Umbaba e do touro do paraíso. No sonho, Anu e Enil decidiram que Enkidu e Gilgamesh deveriam morrer. Shamash protestou, dizendo que os dois só tinham ido à floresta de cedros sob a sua proteção. Apesar dos esforços de Shamash, os deuses decidiram que Enkidu deveria morrer. Né? E aí, graças à recusa de Gilgamesh de se casar com Ishtar, nós temos a morte de Enkidu, e a partir da morte de Enkidu, nós temos a busca de Gilgamesh pela vida eterna. Pois bem, gente, concluindo aqui, o material de vocês ainda traz a teogonia do Exíodo, que eu não vou trabalhar de novo, porque a Carla tinha trabalhado com a gente já, né? E fala sobre o livro dos mortos dentro da religião egípcia, né? O papiro de Ani, que fala do mundo dos mortos e da importância de como os egípcios se relacionam com a morte, nesse exemplo entre mitologia e religião. Bom, pessoal, o material encerra apresentando esses documentos como aqueles documentos com os quais nós podemos perceber a relação entre mitologia, religião e história, né? Muitos desses relatos, apesar de serem míticos, apesar de envolverem narrativas fantásticas, como a ação divina, né? Com alguns resquícios, alguns artefatos arqueológicos e tudo mais, e outras fontes históricas, nos permite compreender que, em alguma medida, essa narrativa ela traz um pouco da história daquele povo, né? Porque a religião ela também permeia a prática cultural, também permeia as histórias das civilizações. Bom, gente, por hoje, em termos de conteúdo, é só. Eu agradeço vocês e por me aguentarem, né, esse tempo todo. E é isso.